Vê lá se me arranjas um banco e uma Coca-Cola. Olá a todos. Eu não estou bem doente, tenho um cancro. Doente é o meu otite. Ah, isso é bom. Como é que é? O gênio, o engenheiro. Posso-me sentar aqui? Isto mexe? Este. Boa. Está ótimo. Está bom. Está ótimo. Tudo resolvido. Os portugueses são assim, resolvem tudo no instante. Sinto-me aqui. Está bem. Pois, era para não vir, estou entre químios e tratamentos e dores e morfinas e, portanto, hoje passei um dia bastante horrível. Mas, enfim, com 400 miligramas de morfina a coisa está bastante melhor. E amanhã recomeça um novo ciclo de tratamentos. Tenho que dar tratamento à esperança e à vida. Eu tinha uma ideia grande para vos expor, uma ideia pela qual batalho há muitos anos, que é o Portugal Mercearia Gourmet, mas há outras 3 ideias pequeninas que eu gosto muito mais, são muito mais provocadoras. Portanto, vou resumir a ideia grande e explicar com um bocadinho mais detalhe as ideias pequeninas. A ideia grande é, não sei se conhecem o atum rabilho. Alguém sabe o que é o atum rabilho? O atum rabilho é vendido a 6.600 euros na lota de Tóquio. E houve um peixe com 200 quilos que atingiu o recorde recentemente, há cerca de um ano atrás, e foi vendido por 1,4 milhões de euros. Portanto, não me parece muito difícil acreditar que Portugal tenha muitos atuns rabilhos. Atuns rabilhos propriamente ditos e outros produtos com o atum rabilho. Produtos que são incopiáveis, irrepetíveis, que só se apanham numa determinada circunstância atmosférica, de temperatura da água, de alimentação, das condições de pesca. E, portanto, em vez de alinharmos insistentemente nesta mania das tecnologias, da informação, dos bits e bytes, das células estaminais em que temos alinhado os últimos 2 governos nos últimos 20 anos, eu pergunto muitas vezes porque é que não olhamos para aquilo que nós temos de bom, de diferente, e que fazemos melhor e vendemos por um preço muito elevado. Depois fui à procura do segundo atum rabilho. O atum rabilho era uma notícia pública, portanto fui à procura de outros produtos que praticamente só há em Portugal, ou que nós em Portugal fazemos melhor do que outros, e que são vendidos a preços inacreditáveis. E descobri, no outro dia, curiosamente, na sequência de uma notícia em que aparece um burro no Financial Times, ou no New York Times, em que se goza o país porque aparece um burro de trás dos montes, New York Times. E então os mídias sociais, os mídias em Portugal criticaram porque nós não somos um país de burros e por aqui fora, mas os burros servem para quê? Para que é que servem os burros? E descobriu uma coisa curiosíssima, é que o leite de burra, alguém sabe o que é o leite de burra ou não? Aparentemente, você sabe tudo. Aparentemente Cleópatra banhava-se em leite de burra e aparentemente 1 quilo de leite de burra custa, nesta altura, os preços médios do mercado europeu entre os 2.500 e os 3.500 euros por quilo. Portanto, eu pergunto-me sempre se Portugal não devia, como disse David Ricardo, encontrar o seu modelo de vantagens comparativas, descobrir aquilo que nós fazemos bem e melhor, que conseguimos vender mais caro, e aproveitando um conjunto de tendências que todos conhecem, que todos vocês conhecem, não é? Que é a falta de alimentos nos produtos extremamente populados, a divisão de rendimentos, o índice de Gini que sobe, portanto, cada vez os mais ricos vão ter mais dinheiro para comprar produtos mais caros e os mais pobres vão ter menos dinheiro, portanto, há um mercado de alto poder de compra que paga o que for preciso por determinados produtos e nós temos, em Portugal, eu julgo, não sei quantos produtos é que nós não conseguiríamos levantar deste género, que são produtos que poderiam fazer de Portugal uma mercearia gourmet. Como disse, um bocado de código é copiável, uma célula estaminal, um gene é copiável. O queijo da serra não é copiável, é irrepetível, porque as ovelhas pastam numa determinada montanha, com uma determinada exposição de luz, em determinadas condições de água, pastoreadas por uma determinada pessoa, portanto, num conjunto de condições e circunstâncias que não são copiáveis. Portanto, até à partida, logo à partida, em relação aos direitos intelectuais, estaríamos absolutamente seguros, porque esses produtos não são escaláveis e, como não são escaláveis, teríamos a capacidade de, durante muito tempo, mantermos o preço e criarmos riqueza, que é uma coisa que nos falta em Portugal. Nós sabemos, por exemplo, exportar tomate, nós sabemos, por exemplo, exportar sapatos, mas quando exportamos sapatos, a maior parte do valor dos sapatos não fica cá. Nós exportamos sapatos a 25, 30 euros, vão para a Itália,
carimbam-nos com um selo TOT e depois são vendidos em toda a Europa a 250 ou 300 euros. Portanto, é esta ideia da gente descobrir qual é o valor acrescentado que podem ter os nossos produtos e deixá-lo cá, que eu acho que pode fazer a diferença que nós não temos sido capazes de fazer. Isto envolvia, antes de mais, ultrapassar uma âncora ao desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal, que era sermos capazes de nos juntar, universidades com investigadores, com políticos, com pequenos empresários, com grandes empresários. Provavelmente isto até poderia passar pela aquisição de uma grande companhia mundial, uma Danone, uma Nestlé, que nos desse imediatamente acesso a mercados de 150 e 160 países e, sobretudo, passaria por uma liderança inspirada que fosse capaz de agregar em torno de um propósito comum, que é uma coisa que os governos semi-liberais dos últimos anos não têm sido capazes de fazer. Funcionam por manias, por vagas. O Sócrates foi os computadores e as tecnologias, depois, antes do Sócrates, foi o Guterres com a educação, portanto, funcionam todos com manias, mas em torno de um propósito económico comum que permitisse, através de produtos únicos, reter cá a margem do valor acrescentado. Não sei como é que isto pode ser feito, mas acho que isto podia ser facilmente um desígnio para o futuro do país, para o futuro de Portugal. Obrigadíssimo. Abres-me, faz favor. Bom, agora deixo-vos 3 pequenas provocações. Uma ainda por cima pega na última apresentação, porque passava por acabar com o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego não é um mal necessário, nem é a única solução de se compensar as pessoas, ou de permitir às pessoas que perdem os seus empregos sobreviver durante um determinado tempo. Não sei se conhecem o Brasil, não sei quem conhece o Brasil. No Brasil eles têm uma coisa chamada o Fundo de Garantia, em que o empregador, o empregado, descontam todos os meses um determinado valor, que é gerido por uma entidade pública, com determinados critérios de rentabilidade, e em qualquer momento, tanto o empregador como o empregado podem terminar o contrato unilateralmente. E o empregado fica com o dinheiro, fica com esse fundo de poupança, chama-se poupança garantia ou fundo de garantia, fica com acesso imediato a todo esse dinheiro. Vocês não fazem ideia, como pequeno empresário, dos milhares de problemas que isto resolvia. O problema das pessoas que estão no fundo de desemprego e que não arrancam com as suas empresas, o problema das pessoas que estão no fundo de desemprego e não aceitam reduções salariais porque sabem que de outra maneira têm acesso ao fundo de desemprego. Portanto, eu acho que claramente o problema do dinheiro do fundo de desemprego, que em Portugal existem limites máximos e mínimos, tanto para os pagamentos do IFP como para os subsídios, impondo limitações ao mercado. Eu não sou liberal puro, diga-se de passagem, sou mais doutrina social da Igreja, mas acho que a minha experiência como empresário naquilo que foi o impacto negativo da existência de um fundo de desemprego, na facilidade e na elasticidade da contratação de novos trabalhadores, foi grande e julgo que poderia ser resolvida. Uma segunda questão, uma segunda provocação que vos deixo, era, e porque sou professor, era tentar resolver o problema das más alocações de preços e valor que existem em muitas profissões em Portugal. Foi Jerónimo Martins que disse uma vez, se não me engano, o Sr. Soares de Santos, que tínhamos muitos engenheiros, mas não havia talhantes suficientes. Na realidade, uma consulta do médico vale 130, 140 euros, enquanto um professor de liceu ganha 20 ou 30 euros. E isto acontece porque o sistema não prepara as pessoas, não prepara nem em termos de formação, nem em termos de informação, nem em termos de incentivo para as pessoas poderem escolher os seus cursos. Se não vejamos, medicina, média de entrada, 19 valores. Com 19 ou 20 valores de média de entrada, ninguém entra. Portanto, basicamente, aquilo é um clube que se fecha porque os médicos não têm interesse em que haja mais médicos e que venham a descer os preços médios de acesso a serviços médicos. Está tudo ao contrário. Nota de entrada para História, componente de ensino. 10 valores. Portanto, o que é que acontece? Ninguém vai para a medicina, para fazer descer os preços de medicina. Por outro lado, toda a gente vai para a História, componente de ensino. Ora, todos sabemos que daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, tudo isto está muito estudado pela Organização Internacional do Trabalho, pelas tendências, pelos círculos políticos e económicos, que vamos todos precisar de médicos e vamos ter todos professores a mais. Professores a mais sabem porquê? Essencialmente por causa da questão demográfica. Médicos sabem porquê? Porque o aumento do poder de compra faz com que as pessoas lutem até mais tarde pelo prolongamento da sua vida. Mas porquê é que não resolvemos isto? Porquê é que não pomos a nota de entrada de medicina
em 10 valores. 10 valores. Deixem-me dizer-vos que não estou a dizer nada de novo. Na Bélgica, a Universidade Católica de Louvain tem como nota de entrada 10. E não pomos psicologia como nota de entrada 18 ou 19 valores. Porque as pessoas que querem... Não vale a pena entrarmos na discussão de que o curso não é a única ferramenta. Claro, o curso não é a única ferramenta. Existem experiências profissionais, as línguas, a aprendizagem do empreendedorismo social, a experiência, existem os soft skills. Tudo isso importa no currículo. Mas especificamente em relação àquilo que são as notas, o nosso sistema distorce e provoca e causa preços errados na prestação de serviços, incentivando as pessoas para procurarem cursos que normalmente os leva para o desemprego e tornando escassos os recursos onde eles são necessários e que poderiam ser muito mais bem pagos. Portanto, a segunda provocação que vos deixo é esta. Porquê é que não passamos a nota de medicina para 10 valores? Porquê é que não passamos as notas de cursos de luxo, como é História, Componente de Ensino, Psicologia, Sociologia, que são os cursos vocacionais, são os cursos em que as pessoas que os querem seguir normalmente têm vocações muito fortes e querem ser felizes. As pessoas querem ser felizes, mas não querem depois pagar o custo de, anos mais tarde, passarem anos no desemprego, porque fizeram um curso por má opção. Portanto, não só eu mudava os números clausos e os valores de entrada, sabemos bem que as duas coisas estão relacionadas, como eventualmente até diria, porque não, porque é que os subsídios de desemprego, porque é que os incentivos ao financiamento de novas empresas não são diferentes para pessoas com formações diferentes numa determinada altura? Não percebo. Não percebo porque é que não há médicos em Portugal e ninguém consegue fazer medicina, e não percebo porque é que temos 300 ou 400 mil profissionais liberais, ou 500, 600 mil, 700 mil, já não sei quantos são, jovens desempregados com cursos superiores, porque obviamente fizeram um curso que tinha nota de entrada 10 e porque ninguém lhes disse que eles não iam ter trabalho. Terceira provocação, e esta eu gostava muito de fazer, e posso juntar um grupo de pessoas que eu gostaria de financiar, era fazer um rating de políticos. Devo dizer que a ideia não é minha, é do Miguel Ribeiro e Silva. Sempre que votamos, de eleição para eleição, não fazemos a mínima ideia sobre em quem estamos a votar. E a minha ideia é ter um feed de políticos. Temos o António Costa que se vai candidatar à Câmara de Lisboa. Qual é o rating dele para a Câmara de Lisboa? É AA, BBB, CCC, DD, Junk? É o quê? Não seria muito difícil estabelecer um conjunto de critérios e dizer experiência profissional, experiência académica, obra social, sucessos conquistados, o impacto dentro da cidade, e com ele, eventualmente fazendo uma associação com um grupo de mídia, e com ele ajudar as pessoas, de eleição para eleição, terem um rating de uma determinada pessoa por uma determinada profissão. Isso acho que era uma coisa que nos facilitava muito a cidadania, o desenvolvimento da democracia e uma maior e mais eficaz abertura e transparência. Estou quase a acabar. A última, que ele já está a pôr de pé, quando ele se põe de pé é para nós irmos embora, que isto é o Ignite. A última é, sei que alguns também me atirarão batatas e ovos, era acabar com as Forças Armadas. Eu não percebo as Forças Armadas, tive 4 meses na recruta, não sei o que é que eles fazem, sei que são muitos, custam 2,8% do PIB, têm tanques que não funcionam, submarinos que não funcionam, F-16 que não funcionam, aliás, os F-16 já foram vendidos à Turquia, e ainda por cima as Forças Armadas são as Forças Armadas do século XVII, não é do século XVIII ou XIX, são do século XVII. Hoje as Forças Armadas, as guerras, não vão ser feitas com tiros e com pistolas, que aliás as nossas também não funcionavam de qualquer das maneiras, portanto é indiferente. As guerras vão ser feitas no computador. Portanto, em vez de mandar aquela gente toda para casa, mais uma vez, não quero entrar no problema económico, mandar aquela gente para casa significava pobreza, subsídios de desemprego, enfim, se fôssemos capazes na origem de resolver o problema, as nossas Forças Armadas deviam ter 400 pessoas, das quais 40 são técnicos informáticos vindos das melhores universidades do mundo. 400 pessoas, um batalhão, que servia para representação internacional. Os nossos acordos com as OTANs, com as NATO e com essas coisas, eles obrigam-nos a ter um exército. Apoio à proteção civil, incêndios, furacões, inundações, e eventualmente para a defesa da Constituição, que nunca foi necessário até agora utilizar o exército para defender a Constituição, nem para defender a pátria. Eventualmente
destas 400 pessoas, ter algumas a defenderem aquilo que nos importa. Que não é de certeza o sobrado alentejano, porque aí não deve acontecer nada que não se consiga ver com antecedência, mas são as nossas costas, o tráfico da droga e a nossa pesca, o nosso mar, que tem a maior riqueza que Portugal alguma vez vai descobrir nos próximos 20 anos. Portanto, são essas ideias que eu vos deixo. Peço desculpa para a apresentação ser curta e ir mais ou menos desorganizada. Fernando, obrigado não só pelo convite como pela iniciativa. Eu não posso ficar, vou correr para casa, mas cá estarei para o ano, se os quiser. Obrigado.